Olá, gente, boa noite. Estou eu aqui mais uma vez com vocês, né? Vim gravar essa live para vocês, para que a gente possa dar continuidade aqui ao nosso estudo, né? Hoje nós vamos entrar com o livro do profeta Ageu. Mas nós primeiro vamos saber quem foi essa pessoa, né? O Ageu, né? Mas antes, você, por favor, que está chegando, se inscreva no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas, tá bom? Escreva aí se inscreva aí no nosso canal, tá? Aperte na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas. Você que não me conhece, eu sou Elizabeth Guilhermino, e venho todas as noites aqui, ou todas as tardes, ou todas as manhãs, a hora que você vê esse vídeo, eu venho todos os dias aqui trazer uma palavra amiga. Eu venho trazendo a palavra amiga através do estudo da Bíblia, do que Deus botou no meu coração para me fazer algum tempo aí atrás. E nós já estamos, quase terminando o Antigo Testamento para a gente dar início ao Novo Testamento. Hoje nós vamos falar sobre o livro do profeta Ageu, tá bom? Mas não esqueça, no final você compartilha a palavrinha. Não esqueça também, de dar um like, aperta aí nessa mãozinha aí. É importante que você dê um like aí, para o canal saber que você passou por aqui, que você ouviu o que eu trouxe aqui e que você está gostando, tá? Quando você dá um like, você está fazendo com que essa mensagem o canal leve para outras pessoas também, vá para outras pessoas, tá bom? Então dá um like aí que não te custa nada e também se inscreva no canal. Você não tem que pagar nada, absolutamente nada por isso, tá bom? Então seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe grandemente e que nós possamos estar aqui juntos por muitos e muito tempo, não é mesmo? Cada vez mais buscando conhecimento na palavra do Senhor e buscando fé, né? Buscando crer, que quando nós temos o conhecimento da palavra, a gente vai aumentando a nossa fé, porque a gente sabe que o direcionamento, o caminho, a verdade e a vida está em Cristo Jesus, esse que nos criou, né? Que colocou a gente nesse mundão aqui, né? E nós devemos ser grato a Ele em todo o tempo, ser grato a Deus em todo o tempo, por tudo que Ele tem feito na nossa vida, tudo mesmo, né? Por esse ar que nós respiramos, pela roupa que a gente veste, pelo nosso alimento, pelo nosso dia a dia, né? Porque tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável para a gente, só que nós devemos seguir diante daquilo que é certo, para que fique realmente perfeito, para que realmente fique agradável, para que a gente venha viver uma vida plena, saudável. Então o Senhor, Ele está sempre pronto para nos ajudar, para curar, para nos livrar, para nos dar segurança, né? Para não deixar faltar a nossa provisão. Deus é lindo em todo o tempo, só que nós precisamos reconhecer isso com gratidão, agradecendo sempre ao Senhor, tá certo? Então, eu gostaria muito que você prestasse atenção. No final eu vou fazer a oração, tá bom, gente? Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez aprendendo quanto a palavra dele, tá certo? Porque a Bíblia é a palavra do Senhor, tá bom? É nela que nós temos um intenso prazer, temos que ter, né? Um intenso prazer de ouvir o que ele tem pra gente e a gente procurar fazer o que é certo, praticar dentro daquilo que é correto, sermos pessoas justas em todo o tempo. Tá certo? Nada de desviar para a esquerda ou para a direita, seja para lá onde for, mas não deixe de estar na presença do Pai. Busque sempre buscar o Senhor. Ore o Salmo 91 ou qualquer outro salmo que você goste, mas busque estar na presença do Pai. Não esqueça, amanhã, domingo, é um dia de a gente estar buscando também, todos os dias é dia de estarmos buscando o Senhor, mas podemos ir a uma igreja, cada um vai na sua, para ouvir a palavra do pastor, né, ou do bispo, aquele que, aonde você gosta de ir, que ele vai te trazer uma palavra, e essa palavra é de Deus para o seu coração, tá certo? Então, procure ouvir a palavra para que aumente cada vez mais a sua fé. E também leve a palavra para alguém, tá?
leve a palavra para alguém, seja um evangelista, assim como eu estou fazendo aqui. Eu sou evangelista, então eu vou levando a palavra amiga para alguém. E você pode fazer isso através do compartilhamento, tá bom? E também comparecendo na sua igreja, onde você gosta de ir, tá certo? Então seja muito bem-vindo e bem-vinda. Deus te abençoe grandemente, tá bom? Eu vou ler então, e aí depois que eu ler eu venho com a explicação, tá bom? A explicação está aqui na própria Bíblia, tá aqui na própria Bíblia, tá? Tá aqui. E também eu falo mais alguma coisinha assim do meu entendimento, tá bom? Tá pronta aí pra gente começar então? Então se coloque aí num lugar agradável, foque aqui, preste atenção, não leve o pensamento para outras coisas, né? Procure elevar o seu pensamento agora para o nosso estudo e saber que é no céu que nós devemos olhar sempre para cima e não para baixo, tá certo? Então vamos lá. Aqui diz assim: no segundo ano do livro do profeta Ageu, tá? No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Olha só. Então, no versículo 7 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, mas eis que veio ser pouco. Esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retenho os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Vamos aqui no versículo de número... Não, vou dar continuidade. Versículo 11, tá? E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de José, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra da casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Ao 24º dia do sexto mês, no segundo ano do rei Dário. Então, vamos parar por aqui. Vamos entender aqui, primeiro, quem era, né, esse homem que se chamava Ageu. Nós vamos saber primeiro quem foi Ageu, qual a sua origem, de onde ele veio, né?
Então, eu fui pesquisar para saber, para poder falar para vocês. Então, disse, né, que ele nasceu em Babilônia no ano de 538 a 537, por aí, antes de Cristo, tá? E ele estava em Jerusalém. Nessa época, ele ainda era criança, e ele tinha retornado do exílio junto com seus pais, que estavam lá no exílio, presos em Babilônia. E o que se sabe é que o profeta Ageu, ele testemunhou a crescente apatia durante o período pós-exílio, tudo que aconteceu, lá durante o período. E no momento apropriado, ele foi então usado por Deus, no momento apropriado, Deus usou o profeta Ageu. E ele foi levado para profetizar a todo o povo, para reconstruir lá o altar, fazer uma reconstrução lá do Altíssimo, conforme eu li aqui, para vocês. Cadê? O Senhor afastou... Eu vou voltar aqui, conforme eu li aqui para vocês, que ele pediu para reconstruir, Cadê? Aqui, estou vendo na outra página. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois disse o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheres pouco. Cadê? Onde é que eu vi escrito? Vou lembrar, vou ver aqui, gente. No segundo ano tá. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz: não veio ainda o tempo, e o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Achei, é aqui. Então, ele foi então para profetizar quanto à reconstrução, para a edificação da casa do Senhor. E dentre os profetas, ele disse a seguinte frase. Olha o que Ageu disse: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Então ele falou essa frase. E também ele disse outra frase que também é importante, que ele falou: que a glória da última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele estava profetizando, falando tudo aquilo que Deus tinha falado para ele. E neste lugar Deus levaria a paz, conforme foi dita a palavra do Senhor. Aí aqui, naquela época, Dário, que era o rei da Pérsia, diz que os judeus voltaram, eles voltaram do exílio para Jerusalém, conforme falei ali. E os judeus eram os pais do profeta, Ageu, que também saiu lá do exílio. Mas, para que eles fossem bem-sucedidos em sua terra, deveriam reestabelecer a aliança com Deus. Preste atenção. Para isso, era fundamental reconstruir o templo, pois a reedificação do lugar significava também a reconstrução da vida espiritual das pessoas. Então, o profeta, ele foi levantado por Deus para exortar aquele povo, para mostrar que aquele povo precisava se voltar para Deus e reconstruir ali o templo de novo. Então, quando ele falou do povo, ele estava falando ali quanto à insatisfação de quando ele levou a palavra, Ele estava falando quanto à insatisfação de Deus com todo aquele povo lá, todos os filhos, que era na época, todos os filhos que eram lá, o povo lá que Deus chamava todos filhos, de Israel lá. Mas havia o desprezo, que eles desprezavam a Deus, e eles eram pessoas muito rebeldes, eles mostravam a rebeldia deles. E quanto eles mostravam a rebeldia, às vezes embola, gente.
Aí eles mostravam a rebeldia deles porque eles não queriam reconstruir lá o templo, né? O templo. E tudo isso não era bom aos olhos de Deus. E Deus usou o profeta Ageu para que ele falasse quanto a isso, né? Então a preocupação deles, o povo se preocupava consigo próprio, com suas casas, né? Com suas coisas, e nada de se preocupar em reconstruir o templo, né, onde as pessoas ali buscariam ter mais fé, né? Por isso que eu disse, nós precisamos ouvir a palavra, ir na igreja, né? Ouvir a palavra, orar em casa também, ler a Bíblia, né? Ouvir a palavra, né, dos pastores, dos bispos, porque Deus quer que a gente venha reconstruir o nosso espírito, o templo dele. O templo dele somos nós somos a igreja, nós somos o templo do Senhor. Precisamos estar limpos, justos, né? As pessoas justas são pessoas limpas de coração, limpas, né? Não carregam o peso do pecado, as coisas erradas, você entende? Então, era necessário que esse povo lá de Israel se voltassem mais para Deus, para que a vida espiritual deles crescesse, né? Que eles estavam muito ligados em si próprio, né? Lutando com a própria força, né? Não estavam se importando com a espiritualidade, em buscar mais a Deus. Então, o povo trabalhava, mas os recursos que eles adquiriam era apenas para suprir as próprias necessidades deles, não para ajudar na reconstrução do templo, né? A casa de Deus permanecia então lá, desolada, largada, né? Ninguém estava se preocupando com o templo. Então, isso era muito ruim aos olhos de Deus, por isso que Deus usou o profeta Ageu para profetizar quanto a isso. Então, foi necessário que Deus pedisse, né? Pedisse ao profeta que exortasse aquele povo, para que eles começassem a semear mais amor, né? Pela casa do Senhor, pelo templo, né? Para recolher, né? Aquilo que foi semeado. Tudo que nós semeamos, nós colhemos. Então, nesse caso aqui, tá se falando do esforço e da capacidade que o povo tinha de cuidar de si próprio, mas precisava também se cuidar mais da parte espiritual, da parte de Deus. E os judeus lá, eles procuravam a satisfação apenas no que era terreno, né? Naquilo que era bom para eles, que era aparentemente bom para eles, e o Senhor eles deixavam de lado. Isso não era bom. Então, foi necessário que o profeta fosse levar a palavra. E aí diz, edificai a casa. Então, assim, os judeus eu vou ler aqui, está escrito assim: os judeus que voltaram do exílio para Jerusalém poderiam retirar madeira nas densas florestas próximas da sua região para a edificação do segundo templo. No entanto, usavam a madeira primeiramente em suas próprias casas e se esqueciam da casa de Deus. A geração que levantou o primeiro templo ofereceu voluntariamente tudo de melhor para a obra: ouro de Ofir, prata, cobre, ferro, madeira e pedras preciosas foram dadas em abundância. Contudo, a atual geração que reergueria a obra, foi preciso que Deus pedisse até mesmo o mais simples. Provamos que o Altíssimo é o primeiro em nossas vidas quando obedecemos a Ele, que é uma prioridade acima das nossas preferências, opiniões e vontades. Você entendeu? Precisamos provar a Deus que Ele tem que estar sempre em primeiro lugar nas nossas vidas, tá certo? Então busque a presença do Pai, busque a estar com Ele primeiro, antes de qualquer coisa, tá bom? Amanhã eu venho com vocês falar sobre a glória do segundo templo, né? O que aconteceu, nós vamos dar continuidade. E deixa eu falar uma coisa para vocês também, que eu achei bacana a gente saber também, foi quanto deixa eu só parar aqui um pouquinho, que eu bati no controle aqui sem querer.
Então, deixa eu falar uma coisa que eu achei muito bacana de vocês saberem. Ageu, o nome de Ageu, ele na Bíblia está escrito com A, mas ou pode estar vindo escrito também com a letra H. É Ageu ou Ageu com H. Então, isso eu achei interessante a pesquisa, né? E eu achei bacana também eu pesquisar quanto ao nome dele. Então, o nome dele significava meu aniversário, era um nome festivo. Você entende? O nome dele era um nome festivo. E eu achei isso muito bacana. E assim, quando houve lá a construção do segundo templo em Jerusalém, que eu vou falar para terminar de contar para vocês amanhã, Ageu, ele foi usado como um profeta muito ativo, ele era muito ativo lá em Judá, e ele foi o contemporâneo de Zacarias, né? O sacerdote que trabalhava no templo, né? Então o profeta Ageu, ele foi autor desse livro, do livro do Antigo Testamento. Não é bacana a gente saber, assim, ter conhecimento de quem foi fulano de tal, né? De onde ele veio, é muito legal, o que significa o nome daquela pessoa. Então eu acho isso assim muito divino, né? Deus vai abrindo a mente da gente e a gente vai aprendendo as coisas. Então, Ageu, nós sabemos que ele foi utilizado por Deus, né? Foi levantado, utilizado não, foi levantado por Deus, né? Para profetizar, né? Ele profetizou em nome do Senhor Deus de Israel, para todos os judeus que estavam lá em Judá e em Jerusalém. Você entende? Então, o seu nome era um nome festivo que se deu devido ao nascimento lá, um dia, por ele ter nascido, né? Num dia importante de festas que aconteciam naquela época, as festas judaicas. Não é bacana isso? Então era isso que eu queria falar para vocês. Teria muito mais coisas para falar, mas vamos encerrando por aqui, né? Que o tempo é curto, né? Então vamos agora fazer a oração, né? Vamos pedir ao Senhor cura, para que Ele venha nos ajudar, nos libertar, nos guardar e agradecer a Ele pelo muito que Ele tem feito nas nossas vidas. Se você tem alguma coisa de assim, que está martelando na sua cabeça, que você está precisando, né? Pedir a Deus por algum tipo de doença, alguma coisa, se concentre nesse problema e ore comigo. Repita, né, com fé, tá, gente? Mas repita com fé que Deus vai com certeza trazer a cura. Porque Ele está sempre presente, Ele vai estender a mão dele e vai te ajudar. Assim como Ele tem me ajudado em muitas e muitas coisas. Então, eu tenho certeza que Ele vai te ajudar também, tá bom? A oração que nos ensina o livrinho, aquele livrinho que eu falo para vocês, tá aqui, ó, tá bom? Então eu vou ler para você, se você quiser anotar depois você anota, volta o vídeo, vê o vídeo todo do início até chegar aqui e ou vai até aqui, volta e copia a oração, tá bom? Vamos lá então, preste atenção. Agradeço-te, Deus, porque és o Deus que cura. Quando sofro um ferimento ou fico enferma, tu me restauras. Peço que me fortaleças e me cures. Me cure neste dia. Eu oro especificamente aí você pede agora, por que você está pedindo? A cura de quê? Tá bom? Não precisa falar para mim, bota só no seu pensamento. E aí diz assim, você cita então a área que você precisa dessa cura, tá bom? Depois você fala assim, cura-me para que se cumpram as palavras do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Senhor Jesus, tu sofreste, morreste e foste sepultado
para que eu tivesse cura, perdão e vida eterna. Por tuas feridas sou curada. Em tua presença posso estender a mão e tocar-te e ser tocada por ti. E aí você ora o Pai Nosso ou o Salmo 91, tá bom? Pode orar os dois, que é de grande importância. Você ora o Salmo 91, depois que você fizer o seu pedido, né? Agradecendo a Deus porque Ele é um Deus de cura. Aí você fala quanto ao sofrimento daquilo que você está passando, ou que alguém esteja passando, e pede especificamente por isso. Aí você cita a área que você precisa dessa cura. Pode ser até também uma cura emocional, uma cura financeira, uma cura de alguém da família. Não importa qual a área, o importante é que você peça a Ele que te cure desse problema e Ele vai te curar, tá bom? Então diz assim a palavra de Jeremias, lá no capítulo 17, no versículo 14, fala assim: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Então, louvar ao Senhor, engrandecer o nome dele, nós estaremos agradecendo pelo muito que ele faz em nossas vidas, tá bom? Gente, até amanhã, que Deus abençoe grandemente, vamos continuar firme aqui. Não esqueça de dar o like e compartilhar essa palavra amiga com alguém, tá bom? Um grande abraço para vocês e um coraçãozinho, que eu amo todos vocês. Que Deus os abençoe grandemente. Que a paz do Senhor Jesus esteja nas nossas vidas, tá bom? Um grande beijo. Receba o meu coraçãozinho com muito carinho para vocês. Tchau.